Então, escute. Se você não ouvir Harikata, você nunca vai conseguir desenvolver sua vida espiritual. Então, sente e escute. Não fica indo de um lado para o outro. Se você ficar distraído do Harikata, se você não escutar de fato o Harikata, você não está nem aqui e nem lá. Não está ouvindo. Então, a nossa Harikata é a nossa vida, é a nossa própria vida. As pessoas não entendem isso. Então, o que eu estava dizendo ontem para vocês? Iti Pumsarpita Vishnu. Pumsarta. Pumsarta significa... Pumsarpita significa as Badadivas, as almas condicionadas. Pumsa significa... Não diz respeito às Muktadivas. Porque essas almas liberadas já estão rendidas ao Senhor. As Muktadivas são rendidas ao Senhor. Então, por que falar isso sobre elas? Quando a gente fala Pumsarpita, a gente se refere a quê? Quem é Purush? Então, existem almas masculinas, então as pessoas femininas não podem fazer bhajan? Então, num sentido geral, Purusha não significa apenas homem, né, masculino. Significa que as almas em estado condicionado se chamam Purusha, quando se colocam nessa posição de desfrutador. As almas condicionadas influenciadas por Maya têm esse Purusha Abhiman. E qual é o significado de Purusha Abhiman? Essa falsa concepção do corpo. Você acha que você é o desfrutador, aquele que desfruta das coisas. Até que você tenha essa falsa percepção do eu corpóreo, a alma ela nunca vai poder ser liberada. Até mesmo as almas liberadas, as muktadivas que vêm para esse mundo, até mesmo esse tipo de alma, porque Maya é tão poderosa, ela pode até ficar presa por Maya. Maya é muito, muito poderosa mesmo. Quando você coloca nas suas unhas Nossa, eu não entendi. Ah, tá. As garras, né? As garras de Maya são muito poderosas. Então ela nos agarra, nos pega, nos prende. A diva, ela é diminuta. Ela é muito pequena. Então, Maya fica nos apertando. Fica nos prendendo aqui nesse mundo material. Ai, meu Deus. Então, ontem, por 1 hora, a gente estava discutindo, falando sobre isso. Não, Alakshana. Então, ao ouvir isso, ao ouvir sobre esse assunto, esse kata, quando ele ouviu essas palavras da boca de Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu ficou tão irado que ele começou a tremer, os lábios dele tremiam de tanta raiva. Imediatamente, ele chamou os filhos do Guru e falou assim, Hiranyakashipu disse,
Ó, Brahmabando. Brahmabando, o que que significa? Eu falei ontem. O que que eu disse ontem? Vocês se lembram? Brahmabando. Brahmabando é um Brahmana caído. Hiranyakashipu disse, verso 26. Ó, mais caído filho de Brahmana, você desobedeceu a minha ordem e tomou abrigo no partido dos meus inimigos. Vocês ensinaram a esse pobre garoto sobre serviço devocional. Que patifaria é essa? Hiranyakashipu estava muito irado. Essa é uma palavra muito interessante. Brahmabando. Brahmana caído. Um Brahmana caído é aquele que não segue os deveres bramínicos. Então ele passa a ser chamado de Brahmabando ou Brahmana caído, aquele que não está em sua posição. Então, no Dharma, existem 6 atividades específicas dos Brahmanas, que é fazer as cerimônias de fogo, doar e receber dos outros, ensinar os Vedas, dar e receber doações. Então, por exemplo, se um Brahmana, ao invés de fazer isso, fica bebendo álcool, ou comendo peixe ou carne, e se ele não segue o comportamento puro, ele é chamado de Patit Brahman, Brahmabando, ou seja, um Brahmana caído. Se você ouvir o nome, você pensa, que legal, bando, porque bando significa amigo. Brahmabando, então é um amigo do Brahma, mas, na verdade, o significado real é que é um Brahmana caído. No devido curso do tempo, muitos tipos de doenças se manifestam naqueles que são pecaminosos. Então, por conta do seu comportamento falso, o pecado se manifesta. Assim como o oceano nunca pode secar, o pecado também nunca pode ser escondido. O oceano tem muita água. Da mesma forma, as mesmas atividades, se uma pessoa faz essas atividades erradas, né, por exemplo, do Brahmana caído, ele vai tentar esconder que fez isso. Qual é o significado de fazer coisas pecaminosas? É fazer escondido. Quando você faz algo ruim, uma pessoa está cometendo ofensa escondida, os outros não sabem. Mas o pecado vai dar o seu devido resultado. Esse pecado se manifesta em que forma? Aquelas pessoas que fazem pecado escondido, o que acontece com elas quando elas tentam esconder? Doenças se manifestam na pessoa, vários tipos de doenças e sofrimentos. Por que as pessoas sofrem e têm muitas doenças? Srila Bhaktivinoda Thakura, ele disse, mas claro que não todas as doenças vêm de atividades pecaminosas, não estou generalizando. No livro Chaitanya Shikshamrita existe mais detalhes sobre isso. Algumas doenças vêm a partir de atividades pecaminosas e outras vêm como Prakrita Karan, ou seja, uma razão material. Por exemplo, se tiver muito frio, tempo frio,
Talvez você possa pegar uma gripe, mas não é porque você é pecaminoso, é por conta da natureza material, da circunstância. Bhaktivinoda estabelece essa diferença. Ah, a pessoa está com febre, então isso aí é por conta dos pecados dessa pessoa? Não, não é bem assim. Então aqui está sendo dito que o pecado nunca pode ser escondido. Porque mesmo se uma pessoa tentar pecar escondido, isso vai se manifestar mais tarde na forma de uma doença. Então suponha que você está bebendo escondido álcool. Ninguém sabe que você bebe álcool. Mas o que vai acontecer? Devagarinho, você vai ter câncer no fígado e aí todo mundo vai ficar sabendo. Ou se você está fumando escondido cigarro, aí você vai ter câncer de pulmão, nos seus pulmões. Câncer aqui na região do peito. Então, muitas doenças, elas aparecem, muitos pecados se externalizam como doenças. Então, a gente também consegue essas doenças e sofrimentos por conta do karma prévio. Mas a gente pode dizer, só que os devotos puros também têm um monte de doença, ficam mal. Mas, nas Glórias do Santo Nome, é explicado, no sexto canto do Bhagavatam, a gente viu, é explicada essa glória do Santo Nome. A Jamil, ele falou o nome Narayana, que era o nome do filho dele. Mas, simplesmente por falar esse nome Narayana, todos os seus pecados e reações foram destruídos. Naquele dia, ele chamou seu filho, naquele dia que ele estava morrendo, ele chamou o filho Narayana e, por falar esse nome, todos os seus pecados foram destruídos. Parabdra Kuta Bij, ou seja, o desejo de pecar também é destruído através de Harinama. Prarabdha, aprarabdha, todos os tipos de karma ou de vontade de cometer pecados ou sementes de pecados serão destruídos. Imagine, Rui é algodão. Imagine se tiver uma centelha de fogo no meio de um punhado de algodão, rapidamente o algodão vai se reduzir a cinzas através do fogo. Acontece muito rápido. Da mesma forma, quando você canta os santos nomes, quando você canta Shuddhanam, isso acontece. Quando você canta Namabasa, os pecados de milhares e centenas de milhares de vidas são destruídos. Essas são as glórias do santo nome, só que pelo menos temos que cantar Nama Abasa. Todos os seus pecados serão destruídos, não só de uma vida, mas todos da sua existência. Um santo nome pode destruir tantos pecados, que um pecador não consegue pecar mais do que um santo nome é capaz de purificar. Então, nós vemos, a gente pensa assim, aqueles que não fazem bhajan, eles estão sofrendo a reação de suas atividades pecaminosas. Mas só que os devotos e as pessoas boas também ficam doentes. Você está com doença? Você tem doença mental, isso sim. Entende? A doença mental, todas as doenças têm uma cura, né? As doenças do corpo. Mas é difícil achar um remédio para a mente na farmácia. Então é difícil tratar a doença da mente. Só que qual é a doença da sua mente? A cura para essa doença é você ouvir, escutar Harikatha e cantar Harinama. Pense sobre Deus. Não existe nenhum outro remédio para curar a sua mente. Pense em Deus. Harikatha e Harinama.
Então, um Namabasa, não sei, um semblante, não sei como falar isso, de santos nomes, não é o puro, mas é parecido com o puro, Namabasa. Então, você vai destruir todos os tipos de pecados. A gente, na verdade, canta Namaparada, que é um nome com ofensa. E a gente tem que tentar cantar o Namabasa. Então, qual é a razão por trás do fato de os devotos que cantam nomes puros terem doenças e desconfortos? Vocês precisam saber porque as pessoas perguntam isso. Elas falam assim: ué, os sadhus também estão tomando remédio, ficando doentes. Como é que é isso? Eles não são santos? A gente precisa saber responder. Então, qual é a diferença entre nós e esses santos? As pessoas perguntam. A doença dos sadhus, eles veem como a misericórdia do Senhor. Bhagavan destrói todo o seu prarabdha e aprarabdha. Então, entendi. Então, assim, se através do santo nome todos os pecados são destruídos, mas ele precisa manter um pouco dessa semente de ação do karma dentro para que o corpo do devoto se mantenha. De outra forma, o corpo, ele abandonaria o corpo. Ele precisa ter essa porcentagem de infortúnios para manter o seu corpo material. Então, é o próprio Bhagavan que faz esse arranjo. E às vezes Bhagavan causa esse sofrimento no corpo do devoto até para ele ficar mais ávido pelo Senhor. Eles sofrem e têm doenças, os devotos. Mas por quê? Porque o Senhor quer torná-los humildes e fazer com que eles pensem e lembrem de Deus. Os devotos vão pensar: nossa, eu nunca fiz bhajan na minha vida, por isso que eu estou sofrendo agora na velhice com dores e doenças. Eu nunca fiz bhajan. Então, isso é o que o Senhor faz. Ele quer causar esse sentimento de avidez pelo Senhor. Então, ninguém consegue fazer bhajan enquanto está feliz. As pessoas só lembram de Deus quando estão sofrendo. Quem que faz bhajan quando está feliz? Quando um problema aparece, aí você canta os santos nomes. Hare Krishna. É verdade isso. Então, por duas razões, isso acontece. Porque os santos têm doenças às vezes. Porque eles têm humildade em seu coração e porque eles tenham mais desejo, para que eles tenham mais desejo pelo Senhor. Então, para dar mais estímulo para eles e humildade. Por isso, o Senhor implica um certo sofrimento no corpo deles. O Senhor dá misericórdia, anugraha. Ele dá isso como uma misericórdia. Essas doenças vêm como misericórdia do Senhor. Ele também traz os seus devotos associados eternos aqui para esse mundo, para fazer passatempos aqui nesse mundo. Deus, misericordiosamente, manifesta todas as suas atividades nesse mundo. Então, quando a gente ouve sobre essas lilas, atividades, a gente fica absorto, concentrado, imerso nas descrições dessas atividades. A não ser Harikata, todos os outros assuntos são como o coachar de um sapo. Esse é um exemplo do Chaitanya Charitamrita. Onde não tem Harikata, é um monte de sapo no brejo coachando. Na época da estação das chuvas, tem muitos sapos. E eles ficam lá, vem, 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 vem. Então, o que acontece quando ele faz isso? A cobra vai lá e come o sapo. O sapo tá feliz lá na chuva, coachando, fazendo barulho alto. Então, a gente tem que saber que o kata real mais elevado é Braj Kata. Temos que escutar Braj Kata. Através de Namabasa, semelhança do santo nome puro, todos
todas essas sementes do karma, o desejo de cometer, desejo, todos os tipos de sementes, de estruturas de pecados são destruídos. O tamanho é o poder do Santo Nome. Então, os sofrimentos e doenças que a gente vê nos devotos têm o objetivo de fazer com que eles fiquem mais ávidos pelo Senhor e que eles fiquem mais humildes. Por isso, o Senhor dá só um pouquinho de karma para que eles se mantenham no corpo e fiquem mais ávidos pelo Senhor e mais humildes. Então, se você observar um sofrimento externo num Vaishnava, saiba que ele está sentindo uma gloriosa bem-aventurança por dentro. Mas quando um devoto puro está sofrendo no corpo, você pode perceber que por dentro ele está em bem-aventurança. Lembra aquela história daquele Brahmana com lepra? Nossa. Esse devoto, ele nem usava remédio, não. Se caía um pouco de pus assim da pele dele, ele só colocava pus de volta, passava em cima de novo. Vocês conhecem essa história do Vasudeva Brahmana? Nossa, se se os bichinhos que estavam comendo a pele dele caíam, ele colocava os bichinhos de volta e falava: querido bichinho, pode comer a minha pele, você caiu. Então, Vasudeva Brahmana tinha essa concepção. Você acha que ele estava sofrendo com a lepra? Externamente parecia que estava, mas por dentro ele estava experimentando Ananda, bem-aventurança. Então, será que a pessoa realmente está sofrendo? Ele botava os insetos que comiam o corpo dele de volta. Então, Bhagavan, algumas vezes, para dar misericórdia, ele dá essas doenças para fazer com que a pessoa, o coração do devoto, fique mais humilde e que fique mais ávido, com mais vontade de obter o Senhor. E é só um pouquinho. Sofre aí um pouquinho, aí na próxima vida você vai para a morada do Senhor. Depois que você morrer nessa vida, você vai para a morada do Senhor, assim como uma cobra troca de pele. Para as pessoas ruins, para as pessoas malévolas, o Senhor as engana sim. Ele dá misericórdia para os devotos. Ele faz Bhakta Anugraha, misericórdia para os devotos, e a Bhakta Vanchana. Porque, assim, os materialistas falam assim: o que adianta fazer bhajan? Se a gente não faz bhajan e também sofre, eles fazem bhajan e sofrem doenças, então qual é o benefício de seguir a vida espiritual? Mas isso é uma intrajalik lila, um truque dos devotos. Se você observar o sofrimento externo no Vaishnava, pode saber que dentro dele ele está vivendo a mais maravilhosa bem-aventurança. No âmago do seu coração, ele está sentindo profunda felicidade. Então, se você cantar Namabhasa, a semelhança do Santo Nome, você vai perceber isso. Tem uma história no Mahabharata. 18 days, por 18 dias, estava acontecendo aquela guerra do campo de Kurukshetra. Krishna era Sarati. Ele estava dirigindo, né, guiando a quadriga de Arjuna nessa guerra. Depois de 18 dias, a guerra terminou. E Arjuna estava na quadriga e Krishna estava levando a carruagem, guiando a carruagem, dirigindo. E quando Arjuna voltou para as tendas em que ele estava acampando, ele falou assim, Krishna falou: sai rápido da carruagem. Aí ele: por quê? Então o guerreiro sai primeiro da carruagem porque é mais fácil, né, para ele sair pelo lado. Só que Krishna nesse dia falou: não, olha, você tem que sair, sai agora da carruagem. E aí o Arjuna falou: mas por que você está me mandando sair antes?
E Bhagavan falou, olha, tem um segredo por trás disso. Se eu sair da quadriga, da carruagem, ela vai queimar imediatamente e vai ser destruída. Mas como assim? Arjuna perguntou. Bhagavan disse, Arjuna, todos os dias eu saio antes da carruagem, mas antes de eu sair, eu sempre deixo a minha roupa na carruagem. É por isso, essa minha guirlanda ou roupa, eu não entendi, é tão poderosa que essa guirlanda não deixa que essa carruagem se destrua. Então amanhã, depois que essa guerra terminar, que tudo acabar, essa carruagem ela vai se autodestruir. Então, por isso eu pedi que você saísse primeiro dessa vez. De outra forma, você teria sido queimado e reduzido a cinzas. Então, ouvindo isso, Arjuna saiu, né, da carruagem e depois Krishna também. Eles desceram da quadriga. Os dois desceram. E aí Krishna não colocou mais a guirlanda na carruagem. Ele estava com a guirlanda no pescoço e saiu. Então Arjuna viu que imediatamente a carruagem começou a pegar fogo e foi reduzida a cinzas. E aí Arjuna falou, mas meu amigo, me conta, por que isso aconteceu? E Bhagavan disse, Arjuna, ouça, é algo muito confidencial e secreto. Amanhã a guerra não vai acontecer, então a carruagem não é mais necessária. É por isso que eu estou queimando essa quadriga, essa carruagem. Então Arjuna disse, eu tenho essa Deva Shakti, essa potência divina, porque durante um ano Arjuna ficou em Swargaloka e ele adquiriu todos os poderes dos semideuses. Deva Shakti, a potência dos semideuses, ele adquiriu isso. Arjuna tinha tantas armas espirituais que ele conseguiu a partir das lutas que teve com os semideuses. Então Arjuna falou, eu tenho todas essas potências dos senhores, essas armas e tudo isso. Eu posso fazer uma carruagem nova. Então, eu poderia ter feito 18 novas carruagens. Mas, Krishna disse, Arjuna, escute esse segredo. Se todo dia você tivesse criado uma carruagem nova e você reduzisse a cinzas todos os dias, os Kauravas iam rir da gente. Ah, se você não consegue, que luta você vai conseguir lutar? Se até mesmo a sua carruagem todos os dias pega fogo. Então, através de Yogamaya, eu protegi a sua carruagem e te protegi de que eles te caçoassem. Então, no final do 18º dia da guerra de Kurukshetra, essa carruagem não seria mais necessária. E por isso, Krishna reduziu as cinzas com fogo. Mas qual é o significado? O nosso corpo é como essa carruagem. A gente está caminhando, vivendo. A gente tem duas pernas, né? As 4 rodas ou 2 rodas da carruagem correspondem às nossas 2 pernas. Lá na América, eles têm uma carruagem com uma roda só, um monociclo. As pessoas andam num monociclo. Eu não sei a palavra certa. É uma coisa de uma roda só. Uma roda só. Aí você pode ver lá no Ocidente, você consegue ver essas coisas. O governo faz até uma estrada, uma rua específica para essas pessoas circularem. Já viram isso, não? Eu já vi. Então Arjuna disse, quer dizer, Bhagavan disse ao Arjuna,
Se todos os dias eu saísse da carruagem e não mantesse a minha guirlanda nela, a sua carruagem já teria sido transformada em cinzas. Hoje é o último dia, então, no próximo dia, se você tivesse que todos os dias criar uma carruagem nova, não seria bom. Então, por isso, através da minha potência inconcebível, eu mantive essa carruagem. Então, amanhã não vai ter luta, por isso a gente não precisa mais. Ou seja, qual é o significado interno dessa história que eu contei? É uma história pequena, mas na verdade, qual é a moral dessa história que eu contei? Qual é o significado interno? O nosso corpo é essa carruagem. O corpo é a carruagem. E quem permanece no corpo? O Paramatma, Bhagavan. Ele é Rati. Ele é que mantém esse corpo. Uma coisa é Griha, a casa, e Griha é a pessoa que fica dentro da casa. Então, Rati é a pessoa que está dirigindo a carruagem. Então, Grihi é a pessoa que mora na casa. Krishna falou, hoje é o último dia da guerra, então você não vai precisar mais dessa carruagem. Então, quando eu sair da carruagem, eu vou trazer a guirlanda que eu estava mantendo aqui todos os dias. E você vai ver que essa carruagem vai se reduzir a cinzas. Então, da mesma forma, Bhagavan, o Senhor Supremo, ele dá um pouquinho de Prarabdha Karma para os devotos. E isso é explicado por Vishwanatha Chakravartipada, no Madhurya Kadambini. Então, suponha... 50. Então, suponha que você tem uma terra que você plantou. Você tem, sei lá, 50 quilos, 50... Não sei qual a medida de sementes. Você pode ter 50 quilos de semente lá, mas você mantém só uma porção pequena. Você guarda um pouquinho para poder plantar para a próxima colheita. Então você não vende tudo. Você mantém um pouco, você vende e mais um pouco você mantém para poder replantar. Então, Krishna, ele faz isso, ele deixa o nosso Prarabdha Karma um pouquinho para que a gente tenha um corpo, para poder manter o corpo. Mas, mais tarde, o corpo vai ser destruído também. Então, esse é o ciclo da nossa vida. O Senhor mantém o nosso corpo. E para quê? Para que a gente faça bhajan. E ele causa esse sofrimento para aumentar a nossa avidez, a nossa vontade por ele. Não tem nenhum outro motivo para ele fazer isso. Outro ponto que eu falei, por que o Mahabhagavata sofre com as doenças? Isso é uma Indrajalik Lila, é como um truque de mágica. Ele não está sofrendo nada, nada. Ele apenas para... O Mahabhagavata parece que são almas comuns, mas elas só dão misericórdia para os outros. E isso acontece para dar misericórdia para as pessoas e para enganar aqueles que não são devotos. Os não devotos falam assim, ó lá, tá vendo aquele santo ali? Tá com câncer, teve coronavírus. Ó, esses santos aí tudo infectado por coronavírus. Então essas pessoas com natureza demoníaca, o Senhor faz isso com ela, ele engana essas pessoas para que elas não fiquem perto dos santos, para não perturbar os santos, porque essas pessoas demoníacas vão criticar e não vão chegar perto. Então, dessa forma, os devotos aceitam o serviço dos outros devotos, né, quando eles estão doentes. Lembra, Madhavendra Puripada, ele estava velhinho, ele não podia nem andar direito. Ele estava urinando, defecando, assim, já não tinha mais controle do esfíncter. Ele acabava defecando na própria cama e tal. Então, o devoto dele, o discípulo, limpava, arrumava a cama, dava banho bonitinho nele. E ele fazia isso ou não com o guru dele? Sim.
Então, esses tipos de esse devoto que serviu, né, tá recebendo misericórdia. Então, Ishvara Puripada, ele tinha muita riqueza de Madhavendra Puripada. Mas Madhavendra Puripada teve outro discípulo que é o Ramachandra Gui. O Ramachandra Puri, ele estava pensando, olhou e pensou, o que que é isso? Então ele foi enganado. Enquanto um foi lá e serviu, arrumou o guru, limpou tudo bonitinho, o outro falou, o que que é isso? Então, quando você observar uma doença num devoto, você não pode duvidar, você não pode ter dúvidas sobre isso. Entenda isso muito bem. Então, para enganar os não devotos e dar misericórdia para os devotos. É para isso que serve a doença do Maha Bhagavata, do devoto puro do Senhor. Porque vendo o sofrimento deles, a gente vai ter. A gente fica pensando, poxa, como é que eu posso te servir? Né? Você tem afeição, aí você vai querer servir, ajudar. Então, existem milhares de exemplos disso nas escrituras. Os brahmanas do sul da Índia, os brahmanas mais velhos, tinha essa história, né, do brahmana mais velho e mais novo. Então, o brahmana júnior servia o brahmana mais velho. E aí ele ficou tão satisfeito com esse serviço desse brahmana mais novo que ele falou, olha, você pode casar com a minha filha. E aí ele perguntou, mas brahmana mais velho, né? Como assim você vai me casar com a sua filha se eu sou de uma família não tão elevada quanto a sua? E aí o brahmana mais velho respondeu, não se preocupa, a filha é minha, eu dou ela em casamento para quem eu quiser. E você vai casar com a minha filha. Eu tô jurando aqui na frente da deidade de Gopal. E aí o rapaz insistiu, mas eu acho que a sua família não vai aceitar, a sociedade não vai aceitar. E o Brahmana, ele, o mais velho, tomou o voto, fez o voto na frente da deidade chamada Gopal. E aí ele disse, Gopal, por favor, seja a nossa testemunha para esse acordo. Eu vou dar a mão da minha filha em casamento para esse meu servo. Eu estou prometendo que eu vou dar minha filha em casamento a ele, disse o Brahmana mais velho para o Brahmana mais novo. E aí, quando eles chegaram em casa, na vila, de volta, algo aconteceu. Quando ele falou dessa novidade, imediatamente toda a família ficou assim, mas como? Ele é um brahmana, mas ele é de uma classe mais baixa que a nossa. Todo mundo começou a reclamar. Como você pode casar a nossa filha com essa pessoa? Tem um monte de regras para seguir na sociedade, não é assim não. Então, tem muitas regras sociais. Você não pode sair casando com qualquer um. Tem regras sociais para seguir a respeito do casamento. Você tem que seguir o Varnashram Dharma. Se você não seguir o Varnashram Dharma, como que Vishnu vai ficar satisfeito? A família dizia. Eu vou encontrar qualquer um, aí vou só casar com qualquer um. Todo mundo é igual? Não é assim não, eles diziam. Tem uma aula de Gurudeva em que ele fala que os indianos têm que casar com indianos e ocidentais casam-se apenas com ocidentais. Não misturem. Essa estupidez, sem noção. Se você casar, tudo bem. Mas você precisa seguir regras. Entende? Seguir as regras das escrituras. De outra forma, o Varnashram Dharma, ele não existiria se as pessoas não seguissem. E também os seus ancestrais não aceitariam sua pindadan, sua cerimônia, né, de adoração aos semideuses. Aos semideuses não, desculpa, aos antepassados. Então, eu não estou falando disso, porque a gente é preconceituoso, é contra isso e aquilo. Não é isso. Eu estou dizendo como funciona o Varnashram Dharma. Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, leia o livro dele. Ele dá um castigo pesado nesse livro.
Bhaktivedanta Swami Maharaj também. Um livro sobre a vida de brahmachari, né, de estudante celibatário. É preciso seguir essas coisas. Porque esse Varnashram Dharma, né? Por mais que ele não seja proeminente em Bhakti, mesmo assim, é a fundação de Bhakti. De outra forma, como você faria bhajan? Vocês estão pensando, eu vou casar com... Eu vou casar com um indiano, eu vou morar na Índia. Mas não é bem assim, não. Eu não sei, ontem aquela pessoa veio... Quem foi que veio aqui me ver ontem? Então, essa mulher russa se casou com um indiano. Eu não lembro a nacionalidade, mas... Então, quem veio? Você precisa seguir o Parampara, as tradições. Então, você fica pensando, eu sou um devoto, consequentemente, meu filho também vai ser. Mas não é bem assim. Se seu filho for um devoto, que bom. Vai ser a cereja do bolo. Mas se seu filho não for um devoto, você não está nem aqui nem lá. Nem aqui e nem lá. Vai ficar mais perigoso ainda para você. Entende? Mas se seu filho é um devoto, que bom, muito bom. Mas se não for devoto, aí já era. Então, você pode dizer, os indianos, eles também casam indiano com indianos, né? Assim, e não dá certo. Claro que isso pode acontecer, mas tenta entender. A gente está falando, então, sobre a misericórdia de Namaprabhu. Através de Namabhasa, todos os pecados são destruídos. Todos os kleshas, todos os papas, desejos de pecar, os pecados, o fruto dos pecados, a semente dos desejos, dos pecados, dos desejos, tudo isso é destruído por Namabhasa. E Bhagavan mantém um pouquinho de prarabdha, karma, para que a gente tenha um corpo e através desse corpo possa praticar bhajana. O corpo é como uma carruagem. E Atma e Paramatma estão sentados na carruagem. A alma e super-alma. Bhagavan disse, Arjuna, ouça. Eu contei essa historinha pequena e qual era o significado? Quando os devotos apresentam doenças, tem duas razões. Para que o Senhor faz isso com eles? Para deixá-los mais ávidos, com mais vontade. E outra razão para que o Senhor dá a doença para os devotos é porque quando eles sofrem, as pessoas em volta podem servi-lo. Eles desenvolvem esse lokik sadbandhu vat priti, esse sentimento de família com o sadhu. Então eles vão servindo. Então, Gurudeva mesmo, né? Gurudeva não, desculpa, Madhavendra Puri, ele estava urinando na própria cama, já não conseguia andar. Então, Ishvara Puripada, o que ele fez? Ele serviu o mestre. Então, Madhavendra, então, deu essa chance, né, dele servi-lo. Esse é o maior tesouro que ele deu para ele antes de partir desse mundo, que é Krishna Prema. Mas ele enganou Ramachandra Puri, o outro discípulo. Ramachandra Puri. Então, essas pessoas, quando a gente olha assim para o devoto puro e vê que eles estão doentes, a gente não pode ter dúvida sobre isso. Eu não entendi quem foi.
Eu não sei quem foi de Vrindavan para Jagannatha Puri. E no caminho, ele pegou uma doença de pele. Kandurasa, ela não sabe em inglês, mas é uma doença de pele que fica coçando e a pele fica rachada. Sanatana Goswami. E ele falou, nossa, se eu for na frente de Mahaprabhu, ele vai querer me abraçar. Ele vai com certeza querer me abraçar. Mahaprabhu, Mahaprabhu amava tanto Sanatana Goswami. E ele estava pensando, né, no caminho de Vrindavan para Puri. Nossa, como que essa minha pele estragada vai tocar o corpo de Mahaprabhu? Então eu não vou aparecer na frente dele, não. E aí, no momento do Ratha Yatra, eu vou simplesmente abandonar o meu corpo na frente da carruagem do Senhor Jagannatha. Esse era o pensamento de Sanatana Goswami no caminho. Mas Mahaprabhu, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, quando Sanatana Goswami Pada chegou até Jagannatha Puri, Mahaprabhu veio correndo e abraçou ele à força. Sanatana Goswami tentou fugir, sair, mas no fim, Mahaprabhu pegou Sanatana Goswami e abraçou Sanatana Goswami. E ele disse, ó Prabhu, por que você está fazendo isso? Eu estou sofrendo meu karma com essa doença. E Mahaprabhu disse, Sanatana, se eu não te tocasse hoje, se eu não te abraçasse hoje, Krishna não me daria misericórdia. Veja como Mahaprabhu é tão... Nossa, fugiu a palavra. Humilde. Então veja, o Sanatana Goswami na verdade tem esse corpo transcendental. Na verdade, você só pode fazer bhajan para o Senhor se você tiver um corpo transcendental. Você não pode fazer Bhagavad Bhajan com o corpo material. Então, a gente tem o Jara Buddha, a gente tem essa inteligência material também, concepções materiais. Esse ego material, quando você se livra disso tudo, essas coisas materiais, concepção material, aí sim o seu bhajan se inicia. Tente compreender que bhajan, bhakti, é uma coisa que está muito longe. A gente acha que está fazendo um monte de bhajan agora, né? Mas na verdade, como que a gente poderia estar fazendo bhajan? Agora a gente está tentando começar a fazer bhajan, a praticar bhajan. Bhajan só vai acontecer quando a gente obtiver o nosso corpo espiritual, transcendental. Quando a gente nascer na casa de uma Gopi, quando a gente nascer nos passatempos de Krishna manifestados no mundo material, quando você estiver nesse lugar em que essas lilas estão acontecendo e nascer na casa de uma Gopi lá, tomar nascimento lá, aí sim você será capaz de servir. Agora, o que quer que a gente esteja fazendo, a gente, na verdade, está fazendo só Aropa Siddha. Umas pessoas, às vezes, até fazem Sangha Siddha, mas Swarupa Siddha Bhakti é só quem já eliminou as concepções materiais de identificação. Então, Gurudeva explicou isso. Você precisa... não entendi, mas Sandhya Marka, qual que era o exemplo deles? Eles disseram, o que quer que Pralada tenha falado, não foi a gente que ensinou, não, disseram Sandhya Marka, os professores do Pralada. Na verdade, quando ele nasceu, ele já tinha essas percepções sobre Deus espontaneamente. Então, você não pode nos acusar injustamente. Sandhya Marka falaram isso para Hiranyakashipu. Olha, não foi a gente, não. Ó, Hiranyakashipu, você dá tudo pra gente. Quando você tá com medo do rei, você começa a glorificar, né, o rei. E aí Sandhya Marka ficaram, por favor, Hiranyakashipu. Começaram a glorificar, dizendo o quanto eles gostavam dele. Então,
Cada um tem um samskara, uma impressão passada. Tem gente que sabe tocar mridanga naturalmente, desde o nascimento, por exemplo. Tem gente que já nasce sabendo tocar harmônio. Isso é o quê? É um samskara, uma característica inata. Eu já presenciei isso, né? As crianças nascem com esse conhecimento, essa característica. Da mesma forma, né? Os bebês pequenos fazem bhajan. Estão cantando, né? Cantando, tocando. Desde pequenininho, isso é uma coisa que acontece. Então, os devotos ocidentais, eles também adquirem esses hábitos da cultura indiana. Então, a gente é indiano. Mas porque a gente nasceu na Índia, a nossa vida, nossos pais, a gente já tem todas essas tradições, mas os ocidentais não têm nada disso. E como que eles fazem? É incrível, não é? Porque nas vidas passadas eles têm essas impressões, são os caras guardadas lá de outras vidas. Senão eles não teriam como fazer o que estão fazendo hoje. Então, 15 years. Essa pobre garota está sofrendo aqui há 15 anos doente em Vrindavan. Como que ela aguenta ficar em Vrindavan? É porque ela tem samskaras de vidas passadas. Os indianos não têm tantos samskaras quanto eles, não. Então você fala para o indiano, fica no templo, o indiano sai correndo. Então, eles têm samskaras de conseguir dinheiro. Eles têm samskaras de quê? Então, os indianos têm samskara para ganhar dinheiro e a Madhavi Vididi tem samskara para ficar em Vrindavan. Eu não sei, às vezes eu fico impressionado. Como que ela ainda está viva? O que ela come? Ela não consegue nem comer direito. O dia todo. Ela é um passarinho, ela só come um pouquinho, amada. E ela faz o quê? Ela faz bhajan. Então veja, através da característica de uma pessoa, você pode ver os samskaras deles de vidas passadas. Os samskaras das vidas passadas são muito importantes. Então, esses ocidentais, eles têm samskaras de vidas passadas. A gente aqui é indiano e fica todo orgulhoso. Ah, eu sou indiana, eu sou Brajabasi. Mas, na verdade, se você observar o bhajan que os ocidentais fazem, o meu coração derrete. Eles têm impressões de vidas passadas, samskaras. Então, sem samskaras, quem é que aguenta ficar aqui? Especialmente na Kali Yuga, em todas as 4 direções. Tem coisas para você desfrutar. Aqui na Índia não tem tanto, mas lá nos países ocidentais é desfrute o tempo todo. Álcool, carne, tem muita coisa para você desfrutar. Casa de prostituição. Então, abandonar essas coisas e renunciar não é algo comum para as pessoas dos países ocidentais. Aqui, a gente que é daqui não aguenta o calor direito, imagina eles. Então, quando eu vejo os ocidentais, eu fico pensando, nossa, eles têm impressões de vidas passadas, são os caras. Não é verdade? Senão, como é que eles estariam aqui fazendo isso? Isso é um fato. Eu tô vendo e falando. Então, ó rei, disse ele. O Sandhya e a Marca, né? Falaram, olha, a gente não ensinou essas coisas pro Prahlada, não foi a gente, não, nada disso. Ele automaticamente está falando, é natural dele. Ele tem samskaras de outras vidas passadas. É por isso que ele está falando aí de Vishnu. Então, tudo que Prahlada falou não foi ensinado por mim ou nenhum de nós aqui, disseram Sandhya e a Marca. Ele espontaneamente faz serviço devocional. Isso é uma coisa que foi naturalmente desenvolvida nele. Por favor, então, não direcione a sua raiva para nós que somos seus humildes servos. Então, é algo que é natural, intrínseco dele, espontâneo. E também isso é algo desde o nascimento de Prahlada Maharaj. Ele está fazendo Bhagavad Bhajan desde o nascimento, antes do nascimento. Mas vocês estão vendo, algumas pessoas saem
casam, abandonam tudo. Por quê? Por que que eles não ficam aqui e acabam saindo? É o fruto das ofensas. Maia leva a pessoa embora, entende? Então, fique com cuidado. Fique aqui, permaneça aqui com cuidado. Aqueles que são cuidadosos, eles se previnem de acidentes. Aqueles que são cuidadosos fazem prevenção de acidentes. Então, sempre seja cuidadoso, para que você não cometa nenhuma ofensa ao Guru Vaishnavas. Através dos caras de muitas vidas, vocês conseguiram chegar aqui. Só que aí, se você comete uma ofensa, tudo isso é destruído, entende? É por isso, com muito cuidado, com muita atenção e cuidado, devemos praticar bhajan. Maya vai tentar te pegar e te cercar de novo e de novo, na forma de uma mulher ou de um homem. Maya vai ficar tentando. Seja cuidadoso. Salve-se disso. Maya é muito poderosa. Então Narada Rishi disse, ó rei, ó Yudhishthira Maharaj, escute. Quando Hiranyakashipu recebeu essa resposta dos professores, ele falou com Pralada, olha só, seu patife, se você não recebeu essas instruções dos seus professores, de onde você conseguiu isso, menino? E aí Hiranyakashipu continua falando, Pralada, conte pra gente. Se os seus gurus não te ensinaram essas coisas, onde é que você aprendeu isso? Conta agora. Então me conta, o guru aí tá mentindo ou não, seu professor? Sandra e a Marca estão falando a verdade? Eles disseram que não te ensinaram. Que há uma coisa que é inerente a você. Então Prahlada Maharaj respondeu, ó meu pai, na verdade, esses gurus, eles não me ensinaram nada disso. Eles não têm samskaras, eles não podem ensinar o que não tem. Se você tem uma impressão, você pode ensinar isso para a pessoa, mas se você não tem, você não vai conseguir ensinar. Você não vai conseguir dar essa instrução para outra pessoa. Você acha que é só suficiente escrever no Facebook? Não, você precisa de samskara de outras vidas. Impressões de vidas após vidas, samskaras. Prahlada Maharaja disse ao meu pai, como esses gurus podem dar algo que eles não têm? A mente deles não está em Krishna. Nada. Por conta dos seus sentidos descontrolados, essas pessoas que são viciadas na vida materialista fazem progresso na direção das condições infernais. Eles estão constantemente mastigando aquilo que já foi mastigado. Mesmo através da instrução dos outros. Eu não entendi o final, desculpa. Desses dois gurus, Sanda e Marca, eles são apegados à sua casa e família. Essa vida materialista, entende? Então, agora eu tenho uma pergunta. Eu estava na Rússia. Alguém me perguntou lá na Rússia, Maharaj, os Girihastas Bhaktas de Gurudeva, os devotos casados, estão dando Diksha e Harinama. Gurudeva partiu, né, fisicamente,
E eles estão agora dando iniciação Diksha e Harinama para as pessoas. Gurudeva, eles dizem, a gente tem que falar de Krishna para todo mundo, a gente tem que se tornar guru e liberar as pessoas. Então, os russos perguntaram, essas pessoas, é apropriado que eles deem Diksha Harinama, esses grihastas? É apropriado? Eles perguntaram. Eu disse para eles, olha, em 2008 ou 2009, Gurudeva teve uma reunião com seus sannyasis. Isso tudo está gravado, vocês podem ouvir. Nessa reunião, Gurudeva disse, os meus sannyasis podem dar iniciação para que... E aqueles que se sentem qualificados podem dar iniciação. Mas Gurudeva não instruiu isso aos grihastas. As mulheres também podem dar iniciação? Gurudeva disse, eu não estou concordando com isso. Eu não estou consentindo isso. Apenas os sannyasis. Essa é a essência do que Gurudeva disse aquele dia. Então tá tudo gravado. Se vocês não têm a gravação, eu tenho. Então Gurudeva disse exatamente isso. Os grihastas, no Chaitanya Charitamrita está dito, não importa se você é um Shudra, um sannyasi, um grihasta, não importa. Aqueles que têm sua mente fixa em Krishna e têm Shastra Gyana, conhecimento das escrituras, essas pessoas, independente da sua posição, podem iniciar. Eu não estou dizendo nada contra ninguém, mas essa pessoa precisa ter essas características. Eu não estou dizendo nada contra. Você pode analisar o que eu estou dizendo e verificar. Então, de acordo com Mahaprabhu, a gente vê. Ontem, como era o nome dele? A gente falou do Srinivasa Acharya. Ele era um grihasta. Um homem casado, né? A filha dele... não entendi o nome. Mas a filha dele é uma pessoa grandiosa, Madhyana Devi, todas essas mulheres grandiosas. Então, você precisa compreender a sua própria qualificação. Se você acha que é qualificado, então é preciso seguir o que está escrito nos Shastras. Se você conseguir um sannyasi guru, é mais auspicioso receber Diksha Mantra e Harinama de um sannyasi do que de um grihasta. Porque se o grihasta te der esse mantra, a iniciação, você precisa servir o guru, não é? Se você servir o grihasta guru, o guru que é casado, ele também tem uma filha. Aí você vai ficar, meu Deus, o meu guru tem uma filha linda, sua mente vai ficar perturbada. Então, tenham muito cuidado. Muito cuidado. Façam com cuidado. Vamos analisar isso com neutralidade. Eu não posso dizer nada contra ninguém. Se eles acham que são qualificados, eles assumem a responsabilidade. Mas se uma pessoa desqualificada está dando isso, o fruto vai ser exatamente o oposto. O fruto vai ser o oposto do que deveria ser, se a pessoa que te dá a iniciação é desqualificada. Outro ponto. O grihasta, o homem de família, não pode dar sannyas para alguém, não pode te iniciar na ordem renunciada. Uma pessoa que é casada não pode dar a ordem de renunciada de vida para outra, entende? Um grihasta não dá sannyasa para outra pessoa. Aqueles que não têm suas mentes fixas em Krishna, aqueles que não fazem Bhagavad Bhajan, que estão desfrutando das coisas materiais, eles estão mastigando o que é mastigado, que já foi mastigado.
Como que essas pessoas podem dar esse tipo de inteligência voltada ao Senhor para as pessoas? Se eles estão emaranhados em ira, luxúria, raiva, orgulho, como que eles vão poder dar algo que eles mesmos não têm? Se ele mesmo, um Grihamedi, é uma pessoa de família só que materialista. Então, como que ele vai ser capaz de te dar esse conhecimento? Então, Godassi é aquele que é controlado pelos sentidos. Ele não pode controlar nem os próprios sentidos. Ele é cego e está na vida infernal. Como essa pessoa pode liberar os outros? Então você não pode dizer, olha, estou dando Diksha porque eu sei as escrituras. Isso é um sintoma externo, saber as escrituras. Mas qual que é o sintoma interno? Você precisa ter realização de Deus. Você precisa realizar, vivenciar Deus. Se você não realizou Deus, você não pode dar iniciação. A pessoa pode saber todo o Shastra e Tattva, mas não é só isso. Para ser guru, não é só ter conhecimento das escrituras. Você, ao mesmo tempo, precisa da realização do Senhor. Se você tem a realização de Deus, tudo bem. Aí é possível que você seja um guru. Então, aqueles que têm um cérebro bom, eles escutam e aprendem. Né? Por exemplo, o Vivekananda. Eu sou Bengali. Então, aqui na Gaudiya Mata, a gente fala mesmo do Vivekananda. Vivek significa Buddhi, inteligência. Mas os bengalis, eles têm Vivekananda em alta estima, né? Os bengalis. Eu não tô sendo contra, mas o que acontece? A inteligência dele é realmente muito afiada. Ele pegava um livro de 700 páginas, ele lia assim, e a pessoa perguntou, você já leu? Ele falou, já li, já entendi. Pode fazer uma pergunta de qualquer página do livro, de 700 páginas, em poucos minutos. Ele era brilhante, ele realmente tinha um conhecimento, uma inteligência muito boa. Ele não tem o que falar. Por isso que o nome dele era Vivekananda. Vivek significa Buddhi, inteligência. Então, rapidinho, ele leu aquele livro de 700 páginas. Então, de acordo com a concepção das pessoas normais, né, ele era considerado assim, nossa, como ele é inteligente. Mas em Bhakti, ele não sabia o significado das escrituras. Então, por isso todos os Vaishnavas eram tão contrários a Vivekananda, porque a essência do Shastra é Bhagavad Bhakti, e Vivekananda não conseguia realizar, acessar nada sobre Bhagavad Bhakti. Então, o que eles falavam sobre Vivekananda? O que adianta... Nossa, uma vez Vivekananda disse, o que adianta regar tula se é melhor regar berinjela, porque aí berinjela vai poder comer, vai deixar o nosso corpo saudável. Tula se não serve para nada, ele disse. Vivekananda dizia isso. Ele dizia, melhor a berinjela para deixar o corpo nutrido. Então, isso é um conhecimento totalmente materialista. E como nós somos Gaudiya Vaishnavas, é por isso que a gente fala dele. Fala do Vivekananda. Ele estava errado. Tulasi é Maharani. Tulasi é Krishna Priya. A Achyuta Priya, ela é muito querida. A Achyuta é Bhagavan Krishna. Ela está sempre com Bhagavan e é muito querida para ele. Então, essa Tulasi Devi, esse Vivekananda desonrou a Tulasi Devi. Então, ele não sabe nada sobre Deus.
Então, mesmo que ele fosse super inteligente e tal, ele na verdade é um tolo. É isso que acontece. Ele não era comum. Na minha faculdade, eu estudei sobre a vida dele. Todos os bengalis lá na faculdade de Calcutá, a gente estuda a vida, a história, né, a biografia do Vivekananda. A gente aprende sobre ele na faculdade. Ele é uma pessoa importante para o mundo material. Ele foi para os Estados Unidos, ele impressionou todos os americanos. Ele impressionou mesmo. Ele realmente causou uma revolução, né, assim, nos Estados Unidos. Só que isso é material. Ele, para nossa concepção espiritual, é um zero à esquerda. Então ele é super inteligente e tal. Não pense que essa pessoa é maravilhosa só por causa disso. Falar é só uma questão de eloquência. Falar é uma arte retórica, né? Tem gente que é muito bom nisso. Como que é o nome da pessoa lá da ISKCON? Todo mundo ri na aula dele, né? Tem um monte de gente. Como que é o nome dele? Ele é um brahmachari da ISKCON. Ele fala muito bem, ele tem esse dom da arte de falar. Pode ver no YouTube os vídeos dele. A cada 2 minutos ele faz todo mundo rir. Se ele fala 2 horas, nenhuma pessoa fica sem rir. Ele tem essa arte de falar muito bem. Ele não ri, mas ele faz todo mundo rir. Então, eu faço os outros rir porque eu tô rindo. Mas eu observei, ele faz todo mundo rir sem ele mesmo rir. Você vai lá no YouTube ver. Ele fala inglês de uma forma também. Umas pessoas têm esse dom de falar. E quando ele fala inglês, esse brahmachari, ele fala muito bem o inglês. As palavras boas, assim, boas. Ele escolhe boas palavras em inglês. Ele fica até, assim, fazendo estripulia com a linguagem, sabe? Fazendo trocadilhos, essa é a palavra, trocadilhos. E aí, veja lá no YouTube, ele tá no YouTube. Ele tem muito talento para falar. Isso não é algo comum. Então, algumas pessoas têm talentos, dons de falar. Você veja lá no YouTube. Gaura Gopal Brahmachari. O nome dele é Gaura Gopal Brahmachari. Ele fala coisas comuns, tal, mas ele fala muito bem. Ele tem o dom da fala. Então, Deus dá esse tipo de potência. Eu nunca estive na associação dele, então eu não sei quanto ele tem de Bhakti. Mas o que eu observo é como ele atrai as pessoas e faz com que todo mundo se concentre no que ele está dizendo. Ele não deixa ninguém escapar do kata dele. Ele mantém uma audiência inteira por todo o tempo da palestra. Ele fala em inglês e faz trocadilhos com as palavras em inglês. Todo mundo ri, tá? As pessoas riem muito, se divertem muito. Você não pode... Você não consegue nem sair do que ele está falando. É um talento. Tem pessoas muito talentosas. Pessoas muito inteligentes. Por exemplo, eu falei do Vivekananda. Se eu ler um sloka agora, eu vou esquecer. Mas ele leu 700 páginas e sabia tudo que ele tinha lido. Ele pode ficar falando 1 hora sobre o que ele leu. Então, as pessoas materialistas ficam impressionadas com isso, obviamente. Os materialistas, as pessoas materialistas, ficam impressionadas por coisas materiais. Então, os melhores oradores do Bhagavatam, né? Quanto mais você fala esses tópicos para as pessoas, mais elas se atraem. Você pode ver no YouTube, eles não falam Bhagavad Gita de verdade.
Eles estão lendo um verso do Bhagavatam e aí depois ficam falando sobre coisas materiais. Eles são oradores falsos do Bhagavatam. Mas a pessoa fala tão bem, tão bem. Eu falo de coisas espirituais. Gurudeva Katha e tudo mais. Mas o Katha deles não tem nada de espiritual. O que eles estão falando? Coisa materialista. Se eu falar, ninguém escuta. Mas essas pessoas falam tão bem, aí todo mundo quer escutar. Então eu estou ligando esse Katha. Tem 3 sintomas de uma pessoa que é um guru. A pessoa tem 3 sintomas. Esse shloka explica os 3 sintomas do guru. Ele tem que ter o quê? Shabda Brahma, ou seja, conhecer as escrituras, realizar Deus e também ser completamente renunciado. Essas 3 características. Se a pessoa tem Shastra Gyana, conhecimento das escrituras, mas não tem realização de Deus, não é possível que ela seja guru. A pessoa pode até ser renunciada também. Entende? E ter conhecimento. Mas se ele não tem realização de Deus, o Shastra explica que ele não pode ser um guru. Ele não é qualificado para ser um mestre espiritual. Então, o exemplo do Swami Vivekananda. Ele também falava Vedanta Sutra, o Shastra. Ele dava outras interpretações para os significados do Shastra. Mas ele citava os Shastras, esse Swami Vivekananda. Shankaracharya falava, né? O Aham Brahmasmi. Ele citava esses argumentos de Shankaracharya. Pragyana Brahman, os 4 Mahavakyas. Né? Eu não sei os nomes, desculpa. Então, veja. Ah, tá. Então, essas Mahavakyas, essas 4 frases dos Vedas, estão conectadas com Trinada Pisunityana. Então, vejam só como Gurudeva Shilavamana Maharaj conseguiu estabelecer o link entre essas afirmações do Vedanta com o nosso verso Trinada Pisunit. Isso é incrível. Isso não é o meu Katha. Isso é de Guru Pada Padma, dos pés lotos do meu Guru. Ele que explicou isso tão bem. Aham Brahmasmi, ele conectou o significado disso, né, com Trinada Pisunit. Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Só que a diva, a alma, nunca pode se tornar Brahma. Então, Guru Pada Padma, ele conectou, relacionou isso ao terceiro shloka do Shikshastakam, Trinada Pisunityana. A explicação dele é fabulosa. Então, na realidade espiritual, o conhecimento não é tão importante quanto a realização. O conhecimento só não vai bastar. Você precisa ter realização, experiência, vivência, prática. Se você for para Haridwar e outros lugares, tem um monte de Mayavadis lá. Eles estão prontos. Eles são super inteligentes, sabem tudo de gramática. Eles destroem o argumento de qualquer um que chegue lá. Jiva Goswami, Vishwanatha Chakravarti, se eles forem lá, para eles é fácil, mas para a gente, se a gente for, a gente perde os debates. Eles sabem tudo de gramática sânscrita. E a gente vai ser derrotado por eles. Eles falam esses sutras. Eles têm um monte de seguidores que vão começar a bater palmo para ele, você vai se intimidar e vai embora. Você não consegue fazer nada contra a lógica desses Mayavadis, impersonalistas. Eles são tão eruditos, intelectuais, mas só que o conhecimento por si só não é suficiente. Mahaprabhu ensinou para Sarvabhauma Bhattacharya.
Eles eram grandes pandits, So eruditos. also, so I saw Gurudeva Então eu vi Gurudeva in the celebration of 500 years of appearance of Mahaprabhu na in celebração Dharamsala. dos 500 anos do desaparecimento de Mahaprabhu. Teve uma grande And the reunião. Pandits started E os speaking. pandits começaram They've a spoken falar, né? E Gurudeva, nossa, Gurudeva falou no final só. Então Gurudeva falou com tanta humildade. E ele falou: Olha, gente, eu nunca estudei sânscrito, eu não tenho conhecimento. No final dessa. Ele dizia, né? Sabe o que que eu sei? A única coisa que eu sei é o que eu consegui quando eu servi Gurudeva. Eu vou falar duas palavras. Só que Gurudeva não falou duas palavras, ele falou durante 1 hora. E ele começou a explicar o Anarpitacharitirata, esse verso. Até os pânditas ficaram assim chocados com aquela explicação. Ouvindo a explicação do verso, todo mundo ficou atônito. E todo mundo falava, nossa, onde que tá esse sloka? E Gurudeva fez a conexão de muitos slokas dos Vedas. E ele deu essas explicações. E os panditas, no final, foram lá glorificar, né, Gurudeva. Gurudeva falava assim, eu nunca estudava sânscrito. Ele costumava dizer, eu nunca estudei sânscrito antes de vir aqui. Então, desculpe, eu não sei muito. Eu não sei exatamente, eu esqueci agora. Quanto Gurudeva estudou? Eu acho que ele chegou até o ensino médio. Eu acho que nem terminou o ensino médio. Mas essa é a força de Bhakti. Através de Bhakti você consegue tudo. Bhakti faz tudo acontecer. Essa é a especialidade de Bhakti, devoção. As pessoas que estão fortemente influenciadas pela realidade material não podem guiar outros. Eles não conseguem nem compreender a meta da vida, que é voltar ao Senhor. E essas pessoas acabam engajando-se na gratificação dos sentidos materiais. Um cego não pode guiar outro cego. Um cego estava guiando o outro cego e acabou caindo num poço. Então, um homem apegado às coisas materiais não pode clarificar a mente de outros homens condicionados. Então, se você ficar de novo e de novo na vida materialista, você vai ficar sofrendo. Eu não entendi o final. Se foi influência de Maia ou alguma coisa assim. Os Vedas explicam diferentes coisas para diferentes tipos de pessoas. Isso está nos Vedas. Tem diferentes tipos de conhecimentos. Tem Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda, que também é Bhakti Kanda. Então, esse é subdividido em dois. Então, a adoração dos semideuses e a adoração do Senhor Krishna, Krishna Upasana. Tem 3 kandas, 3 estágios nos Vedas. Karma, Jnana e Upasana Kanda, que também é chamado de Bhakti Kanda. Upasana Kanda é subdividido em 2. A adoração dos semideuses e semideusas. As pessoas que adoram eles querem satisfazer os seus sentidos, os seus desejos materiais. A Gita explica por que as pessoas adoram semideuses. Porque eles têm um monte de desejos materiais.
Eles não querem eles não sabem o que é benéfico, o que é ruim. Então eles ficam adorando os semideuses para conseguir o que eles querem. Okay. Light the lamp. Então, So you should memorize these two slokas. light the lamp, acenda a luz, não entendi. Você tem que memorizar esses dois versos. Sutwanda, Gurudev is saying no. Karmakanda is another thing. Karmakanda é outra coisa, Gurudeva diz. Worship demigods like Adorar Shiva, os semideuses, adorar Shiva, Durga, to worship adorar gods. os semideuses. Karmakanda is when you want something Karmakanda é quando você quer algo para satisfazer os seus desejos. something for your body and Algo para o seu corpo, para sua mente. Isso aí é Karmakanda. so if you worship the Se você adorar os deuses desire is sem esse desejo, essa adoração consequentemente vai te levar para Krishna. Eu não sei quem estava adorando Devi, e a Devi apareceu para ele e disse: por favor, meu devoto, você deve adorar Krishna. Eu não posso dar mukti para você, liberação, apenas Mukunda pode te dar. Então, quando você adora sem um desejo específico, os semideuses, a adoração aos semideuses te leva à adoração ao Senhor Supremo, Shri Krishna.